Olá amigos do canal Elétrica e CIA, eu sou o Alex Lima, sou técnico em eletrônica e hoje nós estamos aqui para continuarmos com as nossas, com a nossa sequência de vídeo que fala sobre energia solar e afins e tal. Hoje nós vamos dar um pulo, nós vamos dar um pulo para uma fase um pouco mais profunda do assunto, tá ok? O que acontece? Nós vamos estar entrando já um pouco mais para o lado da parte técnica, da parte eletrônica e etc. Como o nome do canal sugere, Elétrica e Companhia, né? E outros, ou seja, nós falamos muito de energia solar e nós vamos começar a falar de eletrônica dentro do assunto energia solar, tá ok? E hoje nós vamos dar início a um novo rumo que vai tratar de inversor de tensão. Nós vamos fazer uma sequência, eu estou projetando uma sequência de pelo menos uns 5 vídeos que vai falar sobre o inversor de tensão. Eu vou dar início hoje de como funciona o inversor de tensão, tá? Para você ter uma ideia de como é o funcionamento do inversor de tensão. Você de repente vê aquele aparelho robusto, com aquelas entradas, com aqueles terminais de encaixe, mas seria interessante a gente entender o funcionamento dele, tá? Mais na frente, após a gente passar essa fase de inversor, nós vamos montar um inversor aqui na mesa, tá? Nós vamos montar eu vou ensinar você a montar um inversor aí de média potência aí, que dá para você ligar ventilador, as lâmpadas e várias outras coisas, tá? É um projeto que já está pronto, já tenho ele em funcionamento, mas nós vamos do zero, tá? Então nós vamos dar início, vamos começar a cair para dentro dessa situação, tá bom? Haja visto que o inversor é muito caro, tá? Para um circuito tão pobre, porque você não tem ali R$80 de material, você sabia disso? Você não tem componentes eletrônicos, né? Um inversor simples, você não tem nem R$80. Ou se você for montar um bem sofisticado, potente, você não vai gastar R$200, tá bom? Se você fizer o aproveitamento de componentes de sucata, de repente você não gasta nada montando. Então eu acho que é um preço absurdo no inversor de tensão para uma coisa tão pobre, tão pequena, porque o inversor de tensão nada mais é que o transformador, né? Ele tem um transformadorzão dentro dele que dá aquele peso, mas o circuito é uma coisa muito pobre, então eu acho que é desonesto o que eles fazem, tá bom? Então nós vamos estar fazendo isso, nós vamos montar na bancada, mas para isso eu vou ter que fazer uma sequência de vídeos explicando a você o funcionamento da eletrônica. Então nós vamos ter aí, não digo um curso básico de eletrônica em alguns vídeos, porque não existe isso, tá? Para mim fazer um curso básico de eletrônica seria uma coisa muito mais sofisticada, seria uma coisa muito mais profunda, tá? Nós vamos dar uma pincelada em 20 vídeos, nós vamos fazer 20 vídeos, nós vamos falar sobre, se você não tem conhecimento nenhum, você vai conhecer um pouquinho da eletrônica básica que vai ser o suficiente para você montar o seu inversor, tá bom? Mas enquanto isso, vamos lá. Como funciona o inversor de tensão? Tá? Como eu falei, você pega lá o inversor de tensão, você liga, tá? E aí, como é que funciona? Como é que ele pega lá da bateria 12 volts ou da placa lá que gera 12 volts e ele pega aquela tensão e joga para 110 ou 220? Então nós vamos entender aqui, eu fiz um circuito tosco, tá? Não é um circuito, não é um esquema, isso aqui não é um esquema, eu fiz um desenho com as partes importantes, tá? Pra gente entender. E nós vamos verificar isso aqui agora. Vamos lá. O inversor de tensão nada mais, nada menos que uma fonte ligada ao contrário. Porque isso é uma fonte ligada ao contrário. Como é que funciona uma fonte? Você coloca a fonte lá na tua tomada e conecta os seus aparelhos aí. Como por exemplo o seu celular. O seu celular precisa de 9 volts, não sei, 10. Aí você liga a fonte. Tá pequenininho, né? Que aquele ali é uma fonte chaveada, não tem transformador. Você liga ali, ele pega os 110 ou 220 da sua tomada e joga para 9 volts. O seu celular é carregado, o seu equipamento é ligado, os seus aparelhos aí são ligados, aqueles aparelhos que usam fonte, como videogame,
como laptop, tem aquela fonte, né, que você liga na tomada e conecta lá. Ele faz esse trabalho de reduzir. Ele inverte ou converte. Isso até é um assunto que tem controvérsia, que tem debate. Porque o inversor é inversor, ou é conversor, ou é transformador. É os três juntos. Ele converte, ele inverte e ele transforma. Tá? O inversor de tensão ele faz isso. Então o inversor de tensão nada mais é que uma fonte ao contrário. Ele pega de 12 volts da sua bateria ou da sua fonte aí, da onde você tiver a bateria, do gerador eólico, das placas, não sei, e ele joga para 110, 220, e nós vamos estar olhando isso aqui agora, tá ok? Eu acho que está dando para ver bem legal. Vamos lá. Você tem aqui na entrada 12 volts, que está vindo da sua bateria. Vamos usar a bateria. A bateria que está sendo alimentada pelos seus painéis, tá? O seu circuito, observe que ele tem aqui um transformador, está aqui representado o transformador, tá? Isso aqui é um desenho técnico de um transformador mesmo, tá? Então ele aqui ele tem 12 volts na saída, porque ele trabalha invertido, tá? Ele trabalha invertido. Isso aqui seria a saída, 12 volts, aqui seria a entrada, tá? 127 volts. Mas como o inversor, ele inverte o transformador, por isso inversor talvez, tá aí, tem tudo a ver. Então você vai colocar na entrada, na saída, a entrada. Tá? Os 12 volts vai pegar na saída. Tá? Os 12 volts vai pegar na saída do transformador. O transformador está invertido. Tá bom? Então vamos lá. Ele vai jogar aqui, vai gerar um campo magnético, porque os circuitos não se encontram. Tá? O enrolamento, que são fios esmaltados, enrolado numa carcaça de ferro, num ferrite. E ele vem aqui em enrolamento que fecha o positivo com o negativo, tá? E aqui tem um ferro, né, uma ferrite, quem já desmontou o transformador sabe como é, que vai criar um campo magnético, e esse campo magnético vai se comunicar com esse outro enrolamento aqui, que seria um enrolamento secundário, tá? Ou melhor, primário. O que acontece? Ele, através desse campo magnético, eles se comunicam, tá bom? O transformador trabalha através de campos magnéticos. Então você colocou os 12 volts aqui e ele vai, já está ligado direto, ó, está ligado direto no transformador, que automaticamente ao transformar, né, de forma invertida, ele vai jogar para 127. No posicionamento normal, você liga na tomada 127, ele joga para 12 volts, você monta um circuito de diodos aí para poder ter uma corrente contínua. Tá? Mas aqui é um inversor. Então ele chegou aqui 12 volts e ele vai sair aqui 127. Só que é necessário termos um circuito eletrônico para ele poder fazer com que a onda, a frequência seja ideal para o funcionamento dos equipamentos. Se você não usar um circuito eletrônico aqui, você simplesmente usar o transformador de 12 volts para 127, ele vai funcionar sem nenhum circuito aqui, sem nada, ele vai funcionar. Só o transformador puro, ele vai transformar de 12 para 127 e aí ele vai gerar uma onda quadrada, que seria mais ou menos assim. Essa onda quadrada a gente enxerga isso no osciloscópio, é um equipamento que você enxerga, vamos dizer assim, toscamente falando, você enxerga a corrente elétrica, tá? Ele é um monitorzinho que você vai enxergar isso aqui, ele vai gerar essa onda quadrada. Essa onda quadrada é um equipamento que trabalhe com resistência, ele vai funcionar numa boa. Por exemplo, uma sanduicheira, um chuveiro elétrico, qualquer equipamento que trabalhe com aquecimento, que tenha uma resistência. Essa onda quadrada aqui, ela vai ser o suficiente para alimentar. Mas uma televisão, aparelhos que têm motor como ventilador, bomba, etc., ele não vai funcionar, porque ele precisa de uma onda senoidal. Tá? Uma onda pura, que está representado aqui no osciloscópio, você vai ver ele sim. Então é necessário nós montarmos um circuito eletrônico, tá? Com componentes eletrônicos, para poder consertar, corrigir essa onda quadrada que veio de corrente contínua para alternada direto no transformador. Então nós vamos ter que ter um circuito formado por transistores MOSFET, tá? 2N3771 e existem diversos outros aí, cada projeto usa um, tá?
tá? Em conjunto com diodos, né? Os diodos não vão permitir que a tensão inversa passe, tá bom? Essa é a função do diodo, uma das funções do diodo. E nós vamos ter o oscilador, que é o cara que vai fazer isso aqui, tá? O oscilador seria um circuito integrado, pode ser da família 4047 ou o famoso 555, que é um oscilador, um flip-flop, tá? Ele vai ter um tripó, né? No circuito dele tem um tripó, que é um potenciômetro. O tripó é um tipo de potenciômetro, que o potenciômetro é aquele botãozinho do volume do som, que você aumenta e abaixa. Quando você aumenta, você diminui a resistência. Quando você abaixa, você aumenta a resistência. Tá? Então vamos lá. Então com esse tripó, é uma coisa que você vai vir com a chave de fenda e vai ajustar no teu circuito. Você vai, com o osciloscópio, você vai vendo ele da onda quadrada aos poucos, né? E formando a onda senoidal pura, que é mais ou menos de 50 a 60 Hz. Essa onda senoidal aqui, pura, seria ideal a frequência de 60 Hz. Se você vai fazer esse ajuste, quando você tiver esse circuito montado, através do seu tripô, com um frequencímetro ou um osciloscópio, ou até mesmo um multímetro que tem aí um osciloscópio, né? um medidor de frequência. Alguns multímetros vêm com medidor de frequência. Você vai vir com a chavezinha aqui, nesse tripó, que está nesse circuito aqui, são vários componentes, na verdade, tem diodos, tem capacitores, tem resistores, etc. Eu só fiz aqui os módulos básicos de funcionamento, e aí você vai fazer isso aqui. Então, para finalizar o nosso vídeo, né, esse vídeo inaugural da parte mais técnica, mais eletrônica, o funcionamento de um inversor, tá ok? Que está aqui basicamente é uma fonte invertida, como eu expliquei, uma fonte que de 127, de 110, você reduz para 12 volts para você alimentar o seu notebook, o seu computador e tal. No caso do inversor é o contrário, de 12 volts você vai jogar para 127. Porém, o transformador ele vai gerar onda quadrada. Você precisa de um circuito, um esquema eletrônico para poder ele criar um oscilador que vai fazer a onda quadrada virar uma onda senoidal pura de 50 a 60 Hz, tá? Quem faz isso é esse circuito aqui, oscilador, que pode ser feito com um famoso 555, tá? Ou 4047, é um circuito integrado. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso, tá ok? Então fica aqui mais ou menos assim que funciona o seu inversor de tensão, tá? Então nos próximos vídeos nós vamos continuar tirando dúvida do pessoal em relação à energia, tá? Solar. Existem muitas dúvidas, mas nós já vamos entrar, tá? Para a gente criar um inversor de tensão. Você vai conseguir montar o seu inversor de tensão, tá? Você de repente está assim, acho difícil. Não é difícil, querido. Nós vamos fazer 25 vídeos te dando uma noção da eletrônica. Não digo que é um curso básico de eletrônica, porque um curso eu deveria ter muito mais horas, tá ok? Para mim poder classificar como um curso básico. Nós vamos montar aí uma sequência de 25 vídeos que vai te dar uma noção do funcionamento da eletrônica. Nós vamos fazer uma aula prática de soldagem, vamos aqui trazer uma protoboard para a gente botar os componentes. Nós vamos falar sobre cada componente, os componentes básicos da eletrônica. Você vai conhecer. Tá? Você realmente vai conhecer o funcionamento básico da eletrônica. Não é o suficiente para dizermos um curso básico, seria mais profundo, como eu falei, mas vai ser o suficiente para a gente sentar na nossa bancada. Você vai montar uma bancada aí, onde você vai montar o seu inversor de tensão. Tá? Então, os próximos vídeos, nós vamos continuar tirando aí algumas dúvidas do pessoal, mas nós vamos começar a cair para essa área aí, tá? Que é o que está incluído na grade do nosso canal, tá ok? Você aí que achou interessante, você acha que tem mais coisa para ser informado, existe muito mais coisas aqui, tecnicamente falando, dentro disso aqui. Isso aqui é só uma noção do funcionamento eletrônico do inversor de tensão, tá ok? Se você conhece mais, pode postar, pode participar aí, tá aberto debate, pode ser que eu tenha falado alguma coisa errada, você pode me corrigir, tá bom? Nós estamos aqui para aprender um com o outro,
tá ok? Então aí, você pode participar, gostou, dá um curtir, divulga essa informação, tá bom? Quanto mais gente participando do canal, melhor, porque mais informações serão acrescentadas. Tem muita gente que entende do assunto. Quando você coloca uma pergunta lá na parte de perguntas do vídeo aí, na parte que você interage, muitas outras pessoas vêm e respondem na minha frente. Então, beleza, é isso mesmo. A ideia é essa, é criar um grupo que um ajuda o outro. Então, quando você coloca uma pergunta aí, às vezes, quando eu chego para responder, alguém já respondeu, eu nem me meto mais, porque eu só confirmo para ver se está certinho. Estando certinho, beleza, fica lá. Se eu ver que estão colocando besteira, eu apago aquela informação. Se eu ver que é uma coisa que não tem nada a ver, ou quando é uma coisa que tem assim, opinião diferente, eu deixo a opinião lá e coloco a minha também. Então, você está livre aí. Você é novo no canal? Muito vídeo legal. Clica em assinar aí, assina o nosso canal. Clica aí no joinha, divulga essa ideia aí, vamos criar essa comunidade bem bacana aí, haja visto que é um circuito tão pobre, tão pequeno, para poder botar um inversor de tensão, 5 mil reais, você às vezes com 100 reais monta um, tá? Um simples, talvez um mais sofisticado você gastaria aí 200, 250, o cara quer meter aí 5 mil reais, vamos acabar com isso? Vamos montar? Vamos partir para dentro? Então até o próximo vídeo, valeu, um abraço meu querido!